E o Denis fala conta. Olha o Denis ainda. Senhor diretor, hoje eu estou inspirada, hoje eu quero contar. Deixa eu, que loucura. Então, gente, eu vou contar esse caso que o Denis mandou aqui pra gente. Hoje. Essa semana, aliás. Eu ia fazer um vídeo, mas aí eu falei, não, vou contar lá na live, que o Denis está lá, e o Denis está sempre aí colocando... Aí chegou outra Trazilda aí, ó. Tiringa, boa noite, meu querido. A noite foi boa, hein, Tiringa? Aqui, então, vamos lá. Oi, Andréia, tudo bem? Boa noite. Andréia, você sabe que minha vida, o Denis contando, que a minha vida é uma correria de plantão. É moto para cima e para baixo, já que morando no Guarujá e trabalhando na Praia Grande, é uma distância bem grande, gente. Eu consigo me locomover bem mais rápido e evitar ficar parado no trânsito. Para quem é de outro lugar, o Guarujá e a Praia Grande são das cidades da Baixada Santista, localizados no estado de São Paulo. A distância entre as duas é mais ou menos de uns 50 quilômetros. Assalto e Proteção Divina. Esse é o nome do caso. A história que mudou minha vida. Bem, um certo dia, minha moto deu uma pane no painel de instrumentos e para não correr risco de ficar na rua sem gasolina, eu sempre mantinha o tanque cheio da moto. Nunca tive problemas com isso, até que, depois de um dia exaustivo de plantão, para quem não sabe, sou veterinário. Ao sair lá da estrada que ele vinha e entrar em uma rua movimentada, onde havia um grande fluxo de caminhões, para o Denis ir lá para a casa dele, ele passa ali por essa rua que fica muitos caminhões ali, que se dirigiam ao Porto de Santos. Minha moto simplesmente apagou e não pegava de jeito nenhum. Pane seca não podia ser, pois o tanque, como eu já havia dito, estava sempre cheio. De repente apareceram alguns rapazes do outro lado da rua. Para meu desespero, eles não pareciam estar interessados em me ajudar. Muitos de vocês sabem exatamente do que eu estou falando. Quem vive em cidade grande sabe quando está prestes a ser assaltado. Sim. Não é mesmo, Denis? A gente já sente logo. Na minha mochila estavam todos os meus equipamentos de trabalho, sem mencionar a própria moto. E, é claro, a minha vida, pois todos nós já ouvimos falar de assaltos que terminam em tragédia. Enquanto aqueles indivíduos cochichavam entre si e se preparavam para se aproximar de mim, um senhor idoso e negro apareceu diante de mim como num passe de mágica. Algo me dizia que já tinha visto aquele senhor em algum lugar antes. Ele começou a falar com uma voz suave e tranquilizadora. Agora é o senhor falando com o Denis. Meu filho, percebo que você está com medo de ser roubado aqui. E vou te dizer uma coisa, você realmente será roubado. Mas não se desespere, pois eu vou te ajudar. Eu perguntei a ele com um misto de esperança e desconfiança. Mas o que o senhor pode fazer por mim, meu senhor? Aqueles caras ali vão me roubar, com certeza. O velhinho se aproximou de mim e começou a passar a mão no tanque da moto. Ele ficou ali acariciando o tanque e sussurrando baixinho. Acho que foi a gasolina, meu filho. Mas tente ligar a moto de novo. Eu já estava desesperado vendo, eu até imagino o desespero do Denis. Meu Deus. Eu já estava desesperado vendo aqueles sujeitos se aproximando rapidamente, prontos para agir. Eu disse ao velhinho, com uma mistura de pavor e frustração. Não adianta, senhor. Não vai pegar de jeito nenhum.
O velhinho, já um pouco apressado, pois aquele grupo se aproximava cada vez mais rápido, me olhou nos olhos e disse: Filho, suba na moto e tente ligar. Só faça isso. Ai, me arrepiei. Eu, em completo pânico, subi na moto e tentei ligá-la mais uma vez. Para minha surpresa e alívio, a moto pegou. Na primeira tentativa, quando o velhinho me dizia com firmeza: Vá, filho. Perguntei a ele antes de partir: E o senhor? Ele sorriu com um olhar de serenidade e disse que aqueles indivíduos que se aproximavam com uma arma em mãos não poderiam mais lhe fazer mal. Eu, atônito e pensando apenas em escapar dali, acelerei com força e só parei em um posto de gasolina no final da rua. Um local mais bem movimentado. E, para minha surpresa, ao abrir o tanque da moto, percebi que ainda havia bastante gasolina. Naquele momento, questionei a mim mesmo quem seria aquele homem misterioso que me ajudou. Esqueci de mencionar, Andréia, que quando acelerei a moto, olhei no retrovisor e o velhinho simplesmente havia desaparecido, enquanto apenas via os marginais que ficaram para trás. Olha. Ao chegar em casa, contei tudo aos meus pais. Meu pai ouviu atentamente, já parecendo querer me interromper. No final, quando descrevi o velhinho, as suas roupas e a minha maneira de falar, meu pai se levantou e foi até o quarto e voltou com uma foto antiga, que eu já havia visto antes. Para minha surpresa, era a foto do homem que me ajudou na rua, e a foto era do meu avô, que eu não tive oportunidade de conhecer, pois ele faleceu, acho que é um pouco antes de eu nascer. Naquele momento de desespero na rua, eu nem sequer tinha me lembrado das fotos do meu avô. Meu pai me disse com um misto de emoção e orgulho: Foi seu avô, filho, que te ajudou e te livrou do assalto. Ele já me ajudou também, aparecendo dentro do ônibus. Para quem não sabe, né? O pai do Denis é motorista de ônibus, esses ônibus de viagem. Aparecendo dentro de um ônibus e me alertando sobre o desastre iminente. Eu desviei da rota e escapamos de um acidente Desviei da rota de um acidente que realmente ocorreu. Fiquei assustado e imensamente feliz ao saber que meu avô, mesmo sem tê-lo conhecido em vida, veio ao meu encontro como um anjo protetor. Essa é uma das histórias que tenho para te contar, Andréia. Espero que os assustados gostem. Um abraço para o senhor diretor e para a Adriana. Beijos, minha amiga. Denis Santos. Está aqui o caso que o Denis mandou. Mais um dos causos que o Denis manda aqui para a gente. Muito obrigado, Denis. Espero que você tenha gostado do caso. Muito bom aí. Cabe um likezão. Né? Não esqueçam aí, gente, vocês que chegaram agora, dar os seus likes aí, por favor. E esse caso eu achei muito bom, gente. Proteção de vida. Aqui, ó. E quem tiver um caso, mande pra gente no nosso e-mail que tá passando aí embaixo. Manda aqui, gente, um caso aqui de vocês, dos seus amigos. Escreve do seu jeito mesmo, que a gente conta ele. Que a gente conta aqui o caso. O Denis aqui: foi meu avô, meu anjo da guarda. Esse disse: mesmo sabendo me defender, não posso contra uma arma de fogo. Isso aí. Né? Ainda bem que... Aqui o Denis de novo. Ainda bem que meu vozinho não esqueceu de mim. Eu acho que ele quis dizer assim mesmo, sem me conhecer, né? Deve ser. Aqui ele fala sem conhecer pessoalmente. Né? Mas graças a Deus aí, porque com certeza, porque aqui, como eu sou do Guarujá, eu sei qual é essa rua que tá aparecendo. O que é essas coisinhas que tá aparecendo aqui do lado, bebê? Ô, minha querida, agora não consigo ver nada. Quem que tá mandando isso? Agora parou. Agora vou ir de novo. Deixa eu ver o que é. Deixa eu pôr o coração.
100, coração, aquelas coisinhas. E, né, esse lugarzinho aí à noite, de dia é bem movimentado, porque tem muito caminhão, é bem ali, aquela avenida ali é bem movimentada. Agora aparece os coraçãozinhos. Então. Interessante, agora que eu vi. Obrigado aí. Obrigado aí para quem está mandando gente, esses coraçãozinhos aí. Muito obrigado. Aí não tinha, a gente não sabia. Nunca tinha visto, não, primeira não vez. Tinha, apareceu agora isso aí. Então, e ali é aquele lugar, aí à noite a gente fica muito deserto e é bem sinistro ali, o lugar bem sinistro. Ali até durante o dia tem muitos assaltos ali. Imagina a noite, né? Ainda bem que o Denis teve aí a proteção do avô dele, porque com certeza eles iam assaltar o Denis ali, sabe-se lá. Ah, é o Denis que tá mandando, ele tá falando. Obrigado, Denis. Porque sabe-se lá o que poderia ter acontecido, né? Porque os equipamentos dele estavam tudo na mochila, coisas caras ali dentro. Então, podia ser ali, acontecer uma tragédia ali. Porque quando vem assalta, leva, tudo bem, né, gente? Só bens materiais, mas quando vem uns aí para fazer mal, aí é ruim. A Vera, que causa bacana. Que causa de livramento do Denis, né? Muito bacana, né, Vera? Aqui o Luiz Fernando, boa noite a todos, ótimo final de semana. Aqui o Denis falando. Então, gente, eu gostei muito desse caso. O Denis chegou a tempo de eu ler ele, ainda bem que eu li aqui o caso, porque eu falei pro Denis que eu ia fazer um vídeo. Mas aí depois eu pensei, não, vou contar lá para ele fazer uns comentários lá. O Denis aqui, ó, tava meu equipamento de anestesia e endoscopia, quase 100 mil em prejuízo. Olha só. Gente, é brinquedo não, né? É porque de carro, né? De moto, né? De carro é mais seguro, mas de moto é mais rápido, a gente sabe disso, porque você depende da balsa, e essa balsa aí, pelo amor de Deus. Espero que você tenha gostado da nossa versão que nós colocamos na tua história. Mas espero que você tenha gostado aí dessa versão aí, que a gente deu uma incrementadinha. E vou já me despedir aqui. Isso. Vou me despedir aqui dos nossos assustados. Muito obrigado a vocês. Feliz aniversário, Marina, que você tenha tido aí um dia ali, né, repleto de felicidade aí, bons presentes, principalmente, não é mesmo? E muita felicidade aí, parabéns. Quero agradecer a vocês todos que estão aqui, obrigado, Denis, se tiver mais um caos, mande que eu quero. Tá bom, Denis? Isso mesmo, Andréia, amei por ter lido meu caso. Eu leio, gente, é só mandar que eu leio. Não tem essa não de ficar escolhendo o caso que... esse eu não vou... Não, mesmo que seja curtinho. Manda do seu jeito curtinho, ó, do Vinícius, que era bem curtinho. Curtinho. A gente conseguiu aqui dar uma melhorada e eu coloquei o caso aqui da Luciana também, da Luciana, aquela Luciana nossa... Ferreira, agora o senhor diretor lembrou. Cadê você, Luciana? Luciana Ferreira também, era curtinho, a gente deu uma incrementadinha aqui. E pode mandar, gente, pode mandar que eu conto aqui para vocês, tá bom?